Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E o que é ser puro de coração? A maioria de nós, muitas das vezes, fora da doutrina espírita, começamos a acreditar que somos um privilegiado de Deus. Ao desencarnarmos, estaremos sentados ao seu lado. Mas quantas pessoas dizem que estarão sentados à direita de Deus, que estarão sentados no trono de Deus? Têm puro coração? Como Jesus recomendou, bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então nós temos que fazer uma grande reflexão, olhar para dentro de nós mesmos e vermos o que estamos fazendo, o que temos feito e o que precisamos fazer para conquistar esse reino divino. Todos nós que caminhamos aqui na Terra, logicamente, temos o desejo de estarmos próximos de Deus. Mas para nos aproximar de Deus, nós precisamos caminhar, fazendo a nossa reforma íntima a cada dia, modificando-nos a cada passo, para podermos estar sintonizados com as forças do bem, com as forças da luz, porque assim nos aproximamos de Jesus. E todo momento da nossa vida nós temos que estar sempre vigilantes, porque o perigo é constante. Por onde passarmos, por onde o que fizermos, sempre estaremos diante de alguma situação que nos traz riscos, que nos traz testes importantes para o nosso processo evolutivo. E é por isso que nós temos que procurar conquistarmos mais, procurar vivenciarmos mais as oportunidades de trabalhar, as oportunidades de fortalecer nosso coração, para que as forças do bem estejam sempre envolvendo nossas vidas, estejam sempre envolvendo nossos sentimentos. E mesmo assim, ainda temos muito que purificar nossos corações para podermos ver a Deus. Quando a mulher de Zebedeu pergunta para Jesus, mande que esses dois meus filhos sentam ao seu lado, Jesus disse, vão beber o cálice do que eu vou beber? Aí eles disseram, beberemos. E Jesus disse, certo que poderão beber, mas com relação a sentar à direita e à esquerda do meu Pai, não me cabe a mim decidir. Então ele deixou para nós que a situação não é tão simples quanto parece, e que nós temos que procurar aprender a valorizar as nossas oportunidades, a valorizar cada momento da nossa vida para melhor estarmos sintonizados com as forças do bem. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E essa questão é tão grave, tão séria, que nós temos que procurar desenvolver em nossos corações o máximo de sentimento de proteção à criança. E a proteção só contra os crimes, não? Contra a negligência, contra os maus preparos dentro da educação, tanto no lar quanto na escola. Temos que procurar olhar para as crianças com outros olhos. Temos que procurar olhar para a nossa sociedade com outros olhos. E quando Jesus disse, deixa vir a minhas criancinhas, ele está dizendo que nós também temos que aprender a amparar as crianças. Nós temos que aprender a olhar para o mundo e saber que aquela criança constituirá o futuro da humanidade. Se ela for mal preparada, o que esperar dela? Precisamos, pois, desenvolver os sentimentos de amor, de paz e de fraternidade para construirmos o nosso mundo íntimo, construirmos o nosso amanhã, pautado nas realizações do amor e da paz. E com isso,
Lembremos-nos de amparar as crianças. A evangelização infantil é uma grande porta de amparo às crianças em todos os níveis, em todas as idades. Nós temos que treinar aos trabalhadores da casa espírita para que entendam a importância da evangelização infanto-juvenil e estarem ali trabalhando assiduamente em prol desse engrandecimento de almas, esse lapidário de almas, tanto para o evangelizador quanto para o evangelizando. Então nós temos que treinar, nós temos que nos preparar, nós temos que entender a importância da oportunidade de servir, de construir as bênçãos de paz, onde quer que estejamos, por toda a caminhada da nossa vida. E assim, nós devemos estar sempre atentos nas construções que vamos fazer ao longo da nossa existência, para podermos estabelecer as metas que nos levarão a estarmos um dia em condições melhores do que estamos hoje. Porque a vida sempre dará para nós as verdadeiras oportunidades de criarmos cada vez mais as chances de trabalho, as chances de esclarecimento do Evangelho para todos aqueles que aportem à casa espírita. Trabalhemos, meus irmãos, com o coração firme no propósito do bem, para que o bem se torne sempre presente ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, dentro daquilo que nós preparamos para nós. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 5, versículos 13 a 16. Desculpe. A gente, observando esse parágrafo, eu penso logo no seguinte: quem foram esses privilegiados que abraçaram Jesus, foram abençoados por Jesus e tiveram a mão posta de Jesus sobre eles? Como estarão essas crianças hoje? Qual tipo de missão eles estão cumprindo? Essa é a parte, porque o foco sempre nessa condição. Mas aqui a gente tem que ver o seguinte: a criança, se a gente chama a atenção de uma criança, ela fica meio chateada na hora, roda para lá, roda para cá, às vezes até reclama, mas daí a pouco ela esquece, continua nas suas brincadeiras, continua no seu jeito de ser e até mesmo volta a conviver com as pessoas que são chamadas a atenção. Se a gente chama a atenção de uma pessoa adulta, a pessoa fica cheia de magoei, fica toda chateada, fica meses, às vezes anos sem falar com o outro. E depois fala assim: eu vou estar à direita do Pai. Pelo amor de Deus. Vamos começar a pensar diferente. Vamos procurar raciocinar sobre o que o Evangelho traz para nós. Porque o que o Evangelho nos traz é a bênção de luz para iluminar nosso caminho, para iluminar nossa consciência e para podermos, então, estarmos apostos com a força divina em nossas almas, fortalecendo-nos, iluminando-nos, para construirmos a verdadeira paz, o verdadeiro sentimento de amor ao longo de nossa caminhada. Saibamos, pois, que esse convite que Jesus nos faz é ao mesmo tempo uma advertência, que tenhamos o coração puro para ver Deus, e para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Aquela criança pura, aquela criança simples, aquela criança verdadeiramente criança, não aquela cheia de mágoas, cheia de melindres. Porque existem crianças e crianças. Então nós temos que aprender a sermos verdadeiramente melhores, a sermos verdadeiramente bons, porque o mundo de amanhã depende das nossas ações de hoje.